Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre um livro que é a base da religião islâmica, o Alcorão. E para conversar um pouco com a gente, hoje eu trouxe uma pessoa que, assim como eu e você, também é apaixonada por livros. Como eu disse, o Alcorão é o texto sagrado para o islamismo, E por volta de 570 a 630 da Era Comum, existiu um homem chamado Maomé, ou Muhammad, lá no Oriente Médio. Se você assistiu meu último vídeo sobre os poemas suspensos, você já deve estar inteirado do assunto. Esse homem ele costumava fazer meditações nos montes de Meca, quando, diz a tradição, ele foi recebido pelo anjo Gabriel, que contou para ele algumas revelações sobre a vontade de Deus para a humanidade. Mas veja, naquela época o judaísmo era muito difundido, E além disso o cristianismo também estava se espalhando por todo lado. E a mensagem que o anjo Gabriel teria dado para ele seria de que os seres humanos tinham que proteger essas religiões, Mas que além disso elas tinham sido corrompidas. Então precisava de alguém para arrumar esses erros. E Maomé e seus seguidores passaram então a difundir o conhecimento que eles tinham recebido do anjo. A tradição islâmica considera que Maomé é um homem comum, como qualquer outro, mas que ele tinha sido escolhido como um profeta, assim como os que vieram pela cultura judaica ou a cristã antes dele. Dessa forma, o islamismo é a terceira religião chamada de abraâmica, porque ela segue o princípio que surgiu com Abraão, de adorar apenas um Deus, ou seja, o monoteísmo. Mas afinal, o que diz em suas revelações? O que a gente pode encontrar no texto sagrado do Islã? Bom, para isso hoje eu convidei um amigo meu, o Eduardo Bruckenberger, que é um grande conhecedor da literatura mundial, Ele gosta bastante de ler e vai nos contar a experiência dele. Hoje nós estamos aqui com o Eduardo Bruckenberger e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a experiência dele lendo o Alcorão. Então, gente, olá, meu nome é Eduardo Bruckenberger e estou aqui falando sobre o Alcorão. É uma honra ter sido convidado por ele. E a edição que eu estou lendo é essa tradução do Alcorão do Dr. Helmir Nasser, que é uma tradução que foi feita para a língua portuguesa com alguns comentários dele, que é professor de estudos árabes e islâmicos na Universidade de São Paulo. É uma edição bastante compacta, de bolso mesmo, mas ela traz a tradução meio que completa. Eles fazem meio que um condensado, a fonte é tranquilinha para se ler, mas é um pouquinho pequena, claro, para caber num livro de bolso. E é um conteúdo bastante interessante, e a gente vai discorrer nesse vídeo um pouco sobre a questão do Alcorão e tudo mais. É um livro, um dos livros sagrados de uma das maiores religiões, uma religião abrâmica, que seria o islamismo. E eu achei interessante que ele tem vários paralelos com a Bíblia, mas é uma forma um pouco diferente de contar. Por exemplo, você vê que é a mesma história, mas contada de um ponto de vista um pouco diferente. Por exemplo, no começo ele fala sobre a criação, aquela parte do Fiat Lux, de passa-se a luz e tudo mais, de como Deus criou o mundo, o universo. E o Alcorão ele traz isso, mas ele traz de uma forma um pouco mais poética e mais literária, não aquela coisa que a gente está mais acostumado, tanto na Torá quanto na Bíblia, que são coisas muito próximas. Você vê que é a mesma história, os mesmos personagens, o mesmo conteúdo, só que a forma como é escrito, ela é muito mais corrida, muito mais fluida. Não é aquela coisa quadradinha, certinha na Bíblia, como se estivesse encaixotado. E é interessante também que no Alcorão eles não dividem por capítulos, eles dividem por suras, que seriam como se fossem segmentações que falam sobre partes diferentes da história, Tanto é que na parte que seria o nosso Gênesis, o Bereshit, dependendo se você for de uma matriz judaica, eles chamam de sura da abertura, ou sura al-Fatiha, que é onde se descreve todo o processo da criação, e é uma coisa bastante interessante. E são duas formas distintas de você contar a mesma história. Então, no judaísmo, vocês têm, sim, claro, que é uma coisa um pouco mais poética, a construção do texto, por exemplo, o Gênesis inteiro é uma construção poética. No Alcorão também é uma construção poética, embora sejam poesias diferentes sobre o mesmo tema. Então, eu acho que são coisas muito próximas, mas que talvez a questão da interpretação seja um pouco diferente. Eu não tenho muita certeza de como os muçulmanos interpretam a questão da criação.
Mas no judaísmo a gente vê como, de fato, uma coisa mais poética. E também no judaísmo tem a questão da Kabbalah. A questão das letras tem valores numéricos, correspondência e tudo mais, entra numa parte um pouco mais mística. Aí eu já não sei como é que isso é tratado na questão do islamismo. Tem algum trecho que você acha mais bonito, acha mais ou mais chocante, diferente? Tem uma coisa que eu acho que é uma coisa muito interessante, até mesmo bonita, que é no começo eles sempre falam, tipo, em nome de Alá, o misericordioso ou misericórdiador. No caso, tem muita gente que pensa que Alá é uma divindade distinta, mas não, é o mesmo Deus cristão, o mesmo Deus judaico. É como se fosse falar, dizer que Alá é o Deus dos muçulmanos, é como você dizer que God seja o Deus dos ingleses. Ou então que Deus seja o Deus dos franceses, né? Então, tipo, acho que isso é uma questão que é muito pouco difundida e as pessoas talvez não tenham muito conhecimento, que gera um pouco de preconceito por parte de várias religiões, mesmo as cristãs aqui no Brasil, que pensam que Allah é uma divindade, sei lá, totalmente diferente. Quando na verdade não, é o mesmo Deus, só que visto de um ponto de vista diferente. Eu acho muito interessante isso, que eles mostram muito respeito quando vão falar sobre Deus. Por exemplo, na primeira sura, que é a sura da abertura, eles falam: em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Louvor a Alá, o Senhor dos mundos, o misericordioso, o misericordiador. O soberano do dia do juízo. Só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. Guia-nos à senda reta, a senda que nos agraciastes, não a dos encursos na tua ira, nem dos desencaminhados. Então eu acho que eles fazem, tipo, toda uma reverência, uma coisa que talvez não tenha na Bíblia. Tipo, na Bíblia é uma coisa mais direta. Aqui não. No Corão eles dão uma floreada, eles demonstram um respeito muito profundo pelo Criador. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. Inclusive, o que eu tô é esse daqui, que é a tradução do Helmi Nasser. Nossa, que bonito. Que eu tava conversando com umas pessoas. Muito bonito. Dá pra ver sim. Aí, dá? Então, aí estavam dizendo que é uma tradução muito boa, que os comentários dele, tipo, como ele é um doutor bem especializado em estudos árabes e islâmicos, ele tem uns comentários muito bons, e realmente, tipo, os comentários dele são muito detalhados. Ele vai detalhando, tipo, versículo a versículo a cada sura que tem no Alcorão. E é um conteúdo riquíssimo, muito bom mesmo. E também tem uma coisa interessante que, eu não sei se você sabe, ou quem está assistindo também, que o Alcorão em si, ele não pode ser traduzido. Tipo, o correto seria a versão original em árabe. Tem as traduções para todos os idiomas do mundo, da mesma forma que a Bíblia, mas o correto mesmo é você ler o Alcorão em árabe, para que ele não perca o sentido. Por exemplo, se a gente fizer um paralelo com a Bíblia, você vê que tem várias traduções. Então tem muita questão, tipo, por exemplo, palavras que são traduzidas não de forma errada, mas talvez adaptada a diversos contextos, de acordo com o interesse de quem está traduzindo. Isso acaba gerando algumas divergências de interpretação e tudo mais. A Torá também. A Torá ela não pode ser traduzida. Você tem a tradução da Torá em vários idiomas, mas, por exemplo, se você for numa sinagoga, vai ser sempre feita a leitura em hebraico, na versão original, digamos assim, do que foi escrito. A mesma coisa com o Alcorão. E eu acho que isso é uma coisa bastante interessante, porque quando a gente está mesmo lendo um livro literário, uma obra literária, alguma coisa assim, a gente vê que quando a gente está lendo no idioma original, tem muita coisa que é perdida numa tradução, porque tem muitas coisas que não são traduzíveis para o português, ou então não são traduzíveis de outras línguas. Então, quando a gente começa a ver esse contexto, a gente vê que tem muita coisa que se perde quando a gente faz uma adaptação, digamos assim. Sim. Eu acho bem interessante isso. Essa versão que eu tô, eu confesso que tem algumas coisas que não são traduzidas muito bem. Tipo, você vê que o conteúdo é fenomenal, os comentários estão muito bons, mas a tradução às vezes peca um pouco. Às vezes tem algumas coisas que você vê que não está muito bem traduzido, ou então que talvez se encaixaria melhor de alguma outra forma. Entendi. Mas aí é aquela questão, tipo, o árabe também é uma língua muito diferente do português, né? Apesar de ter na língua portuguesa ter algumas influências da língua árabe, mas de fato, tipo, tem algumas coisas que talvez pudessem ser melhor traduzidas aqui. Mas eu recomendo a leitura, tipo, é uma leitura bastante interessante. Quebra muitos preconceitos, muitos paradigmas também, né? Porque a gente vê que o Islã é uma religião que sofre bastante preconceito por causa de alguns extremistas, né? Tipo, a questão do extremismo eu acho que é uma coisa bastante ruim, independente do contexto em que se encontre, né? Na religião não é diferente. Às vezes a questão do preconceito é a falta que você tem do conhecimento sobre alguma coisa. Muitas vezes o ser humano ele ataca aquilo que ele acha diferente.
E talvez ele ache diferente por não conhecer a fundo, mas quando você conhece a fundo, você vê que não é tão diferente assim. Em muitas partes é bastante semelhante. O último livro que a gente trouxe aqui na página foi Os Poemas Suspensos, né? Que é uma poesia escrita justamente pelos beduínos que viviam nos desertos do Oriente Médio, né? E era escrita em árabe. E o tradutor, né? Aqui no Brasil, o Alberto Mussa, eu deixei o livro aqui na estante. Ele realmente fala que é uma tradução, é uma coisa difícil de fazer a tradução do árabe, né? Porque é uma língua rica também, né? Igual o português. Não tem como você dar o mesmo sentido em outra língua de uma frase em português, sabe? O árabe é a mesma coisa. Eu imagino realmente como deve ser essa questão para traduzir o Alcorão. Mas no caso seria uma lei, um mandamento dentro do Alcorão que diz que não pode ser traduzido ou recomenda-se não traduzir? Não, no caso é meio que um mandamento mesmo, não se deve entendi. traduzir. É proibido, porque tipo, o sentido do Alcorão é a palavra direta do profeta Muhammad, que tipo, é a principal figura dentro do Islã abaixo de Allah. Então, tipo, não é uma coisa que você possa, que seja opcional, é uma coisa que não se deve mesmo. Mas claro, tipo, para fins, como é que eu posso dizer? Para fins mais proselitistas, você faz a tradução, naturalmente, para angariar fiéis, né? Então, tipo, as religiões em si, basicamente, elas procuram isso, né? Angariar fiéis para si. Sim. Então, é muito mais fácil você traduzir e tudo mais. Mas em questões litúrgicas, se usa o árabe mesmo, o Corão em árabe. Entendi. Bom, obrigado, Eduardo, por ter participado aqui com a gente no canal e espero te receber mais vezes com outros livros. Não, o prazer é todo meu de estar participando da sua iniciativa no canal e eu agradeço bastante o convite. Estamos aí, qualquer coisa, só chamar. Bom, o assunto do Islã, né, pode acabar se tornando um pouco polêmico justamente por conta de atos extremistas, né? Mas o principal que eu quero deixar aqui com esse vídeo é a diversidade da humanidade, né, no que se refere à criação literária mesmo. Nós já vimos os mais variados textos aqui, né, tanto religiosos, políticos, poéticos, entre outros. Mas para a gente entender, né, mais para frente as obras que foram produzidas no Oriente Médio, é importante a gente passar um pouco, né, por essa cultura que hoje em dia é muito ampla. E se você gostou desse vídeo, né, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e tudo mais que você já sabe que eu falo toda hora, tá bom? Tchau, tchau!